O amigo da cidade. Itaenga Notícia. Pronto, estamos de volta pela minha Itaenga FM, a voz do campo e da cidade. Já estou aqui com ele, né, o psicólogo de Lagoa de Itaenga, Edinaldo Silva. Como é que o senhor está? Eu estou muito bem. Feliz estou em saber que você está bem também, meu amigo Edinaldo. E é sempre bom a gente conversar, porque as ondas do rádio, hoje o rádio já tem imagem através das lentes, né, do próprio Facebook, que busca, de fato, aproximar ainda mais o ouvinte de nós comunicadores, né? O ouvinte dos profissionais, como hoje o psicólogo Edinaldo Silva. Eu quero mandar um abraço para todos e todas que estão nos ouvindo e quero dizer que nesse momento estou à disposição para perguntas que quem quiser fazer e vamos tratar, Júnior, hoje sobre depressão, Júnior. O que é realmente essa depressão? Que mal ela tem causado, que a gente fica observando sempre, que o crescimento dela tem extrapolado todos os limites, né? O mundo inteiro já se contagiou com essa danada da depressão. Edinaldo. A depressão é um distúrbio afetivo gerado por tristezas profundas, perda de interesse generalizado, né? Falta de ânimo, falta de apetite, ausência de prazer, oscilação de humor, que pode acabar justamente, que pode resultar em suicídio. Geralmente a pessoa perde a esperança nela, em si mesma, né, nas pessoas e no mundo e no futuro. Atualmente, mais de 300 milhões de pessoas estão sendo afetadas pela depressão. É um número gigantesco, né? Isso. É uma das principais causas, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela nos alerta sobre isso, né? A Organização Mundial de Saúde tem chamado a atenção para que se crie um plano de tratamento e de prevenção das depressões em todo o mundo. Esse é o programa Itaenga Notícias. Hoje eu estou recebendo o psicólogo Edinaldo Silva, que justamente estamos aqui para tratar desse assunto, né? O assunto da saúde mental. Nós lembramos que no mês de janeiro discutimos sobre o Janeiro Branco, que é para cuidar justamente dessa saúde mental. Como outras doenças, Edinaldo, também a própria depressão, podemos classificar que ela tem diversos tipos. E quais os tipos conhecidos da depressão? Existe a depressão leve, moderada e profunda. Agora, a depressão é diferente de tristeza, né? A tristeza ela é a curto prazo. Ela é mais forte, mais fraca, mais permanente? A tristeza é algo que dura uns dias, por exemplo, um luto. A pessoa de luto, a pessoa vai ficar triste, a pessoa vai querer aprofundar as suas lembranças relacionadas à pessoa. Já a depressão não. A depressão é uma tristeza profunda que se enraiza, que a pessoa não consegue sair dela, acompanhado de vários outros sintomas. Entre os sintomas que acompanham a depressão é a falta de esperança, falta de sentido na vida, a pessoa não se alimenta. Inclusive, tem algumas pessoas que carregam uma dor profunda. Comumente as pessoas chamam como dor da alma. É uma dor tão profunda que a pessoa não consegue sair disso ao ponto de algumas pessoas tirarem a vida. Aqui mesmo em Lagoa de Itaenga, você tem percebido que tem diminuído, tem aumentado essa doença? As pessoas têm se preocupado em curá-la? Em Lagoa de Itaenga, como qualquer Nos últimos tempos, por exemplo, que o senhor tomou conhecimento. 10% da população pode apresentar os sintomas, mas é comum observar grandes filas de pessoas procurando apoio psiquiátrico e apoio psicológico em todos os setores. Intensificou mais o número de pessoas com depressão a partir do surto de chikungunya que tivemos há 2 anos atrás. Para quem não sabe, um dos sintomas também da chikungunya é aumentar os níveis de depressão. O estresse, as mudanças políticas e sociais que têm acontecido nos últimos tempos, inclusive entre elas a violência, tem intensificado para que as pessoas
tenha como comorbidade, ou seja, tenha como sintoma outra doença como a depressão. O estresse relacionado com a preocupação da violência contribuiu para intensificar os números de pessoas portando esse tipo de sintomas, esse tipo de doença. Você falou aí chikungunya e parece que realmente se misturou até com a depressão, né? Porque você vê que muitas são as pessoas hoje que ficaram com as marcas da chikungunya, outras que eu tomei conhecimento também, que teve até pessoas que nós conhecemos que veio a se entristecer, né, de uma maneira, porque a danada da chikungunya não ia embora, e isso misturou tudo psicologicamente, fisicamente. Olha, a situação realmente é crítica, né? Um dos sintomas, uma das consequências, um dos impactos da chikungunya é justamente a depressão, né? A questão da doença, ela intensificou os números de casos. A Fundação Oswaldo Cruz, o pessoal chama Fiocruz, tem estudos que apontam um aumento do número de pessoas portando depressão, e conseguiu fazer uma referência entre dos casos de depressão e a chikungunya. Né? Você perguntou sobre quais são os sintomas. Entre os sintomas que se destaca é a falta de apatia, falta de motivação. As pessoas ficam se sentindo incapazes até de fazer coisas que tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, fazer as refeições. Quando chega nesse estado, o estado realmente, a causa é grave, né, Edinaldo? Isso. E aí é importante fazer uma avaliação psicológica eficiente, né? Existem vários meios a gente avaliar. Um dos meios é o inventário Beck de depressão e ansiedade, tendo em vista que todo depressivo é ansioso, mas nem todo ansioso é depressivo. Então a gente aplica o inventário de Beck de ansiedade, de depressão, perspectiva de vida, para a gente avaliar, e entre outros instrumentos para verificar, inclusive quando a pessoa começa a perceber a perda do apetite, o alto grau de pessimismo, nada dá certo, nada funciona, eu não vejo solução em nada, quer dizer, perde a esperança nela, no futuro e nas pessoas. A insegurança, a insônia, né? Tem pessoas que passam a noite acordados e quando conseguem dormir, acorda uma vez e demora 1, 2, 3 vezes e demora a voltar a dormir. Passa a noite tendo aqueles pensamentos invasivos que eu chamo pensamento automático. É como se fosse um pensamento que não consegue sair da cabeça, que ninguém me ama, que ninguém me quer, que eu não sou feliz, que eu não estou bem, uma instabilidade, um raciocínio mais lento, a pessoa começa a pensar lento, ansiedade, uma angústia exacerbada que a pessoa começa a sentir. Além disso, alguns sintomas físicos, médicos. A pessoa, por exemplo, pode apresentar dor na barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência, né, soltando gases, tensão na nuca, nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo e uma pressão no peito. Isso pode ser um diferencial no momento da análise, no momento da avaliação que a gente faz com os nossos pacientes. Agora, os fracassos que as pessoas apostaram demais, né, em atividades, em trabalhos, ou apostaram demais em pessoas, confiaram demais em pessoas, de repente aquelas pessoas decepcionaram, principalmente quem está em relacionamentos profundos, né? Homem com mulher, mulher com homem, naquele relacionamento afetivo, amoroso. Isso aí tem sido uma das maiores causas que levaram, de fato, as pessoas a caírem em depressão? É um somatório. A depressão é um conjunto de várias coisas, mas aí a importância de estar trabalhando tanto a relação como trabalhar as pessoas que têm desafios em se expressarem, né? Tem pessoas que têm medo e vergonha de expressar o que realmente estão sentindo, vivenciando, inclusive procuram tudo e não procuram um profissional adequado. Vai para um lugar, vai para outro lugar e não procura o atendimento ideal, o atendimento indicado. E aí, quando vem buscar o apoio de um profissional especialista na área,
a pessoa às vezes já está numa situação mais grave, numa situação de crise, e apresentando uma comorbidade, porque o transtorno de ansiedade e a depressão, eles caminham juntos. E é muito mais desafiador para um paciente quando ele está extremamente com transtorno de ansiedade. Além disso, o paciente precisa perceber, ele perde a sua qualidade de vida e o mais grave, ele pode estar tendo pensamentos suicidas. E aí é o grave, porque o pensamento suicida, a pessoa pode colocar como um projeto de vida, quer dizer, como um projeto de tirar a própria vida. Não, também tem a questão de quando, de repente, a vida vem à tona. No caso das mamães, né, que vão dar à luz a crianças. Existe também a depressão pós-parto, existe a depressão pós-parto, existe Como tratar dessa situação agora, hein? Como eu te falei, o primeiro passo é fazer uma avaliação do caso e começar a fazer. Existem abordagens diferentes. A terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu defendo, a gente trabalha justamente, nós psicólogos e profissionais, psiquiatras na área, trabalhamos justamente essa questão do cuidado, a questão da prevenção da depressão, e às vezes, e aí muitas vezes, a pessoa faz uso de medicação para controlar os sintomas, faz a terapia, e o apoio é importante, tanto o apoio social, como os outros tipos de apoio que a gente orienta que o paciente busque. Existe a depressão adolescente, que é grave, né? Inclusive, algumas pessoas fazem uso de cut, automutilação, os meninos se cortando nos braços, nas pernas. E agora tem esses jogos, né, que incentivam esses adolescentes a fazerem esse tipo de coisa também, né? E isso é perigoso. E o outro tipo pode também acontecer, a depressão na infância. E os meninos, a crianças e adolescentes fazendo uso. Teve a baleia azul, que foi o boom do momento, que teve causas, impactos negativos. Tem um site, por questão ética, eu não vou falar, mas tem os irmãos dos Caba, que eles têm uns programas, e aí é um programa no YouTube, e esse programa no YouTube ele causa algumas situações relacionadas a isso, porque eles fazem desafios para crianças. Você não coma isso, porque você vai ganhar isso. E esse tipo de desafios, ele contribui para que se gere a depressão. Uma das causas que também é muito comum, inclusive o transtorno de ansiedade é a sexta causa de doenças mentais no mundo. A sexta causa são os transtornos de ansiedade, depois da depressão. E o abuso sexual, o transtorno de estresse pós-traumático, ele também contribui para que os casos relacionados à depressão surjam. É comum as pessoas com ansiedade, mas especificamente com depressão, fazer uso de álcool e outras drogas. E elas contribuem para intensificar o número de pessoas com depressão. Eu vou aqui no painel interativo do Facebook, onde temos a Maria Silva, né, que é inclusive membro ali do Sindicato dos Trabalhadores. Ela diz: você é muito especial como pessoa e como psicólogo. Conhece Maria Silva? Conheço, sim. Gente da gente, abraço, né? Para ela. Olha, e a Genésia, Josiane Genésia, ela dá um depoimento importante, Edinaldo Silva, dizendo: boa tarde, eu não acreditava em depressão. Quando minha mãe passou por isso, pude ver que existe, é muito sério. Se não trabalhada, se não tratada, pode levar à morte. E o ruim é quem está passando por depressão, não percebe que está depressivo. É o depoimento da Josiane Genésia, que está acompanhando, assistindo ao vivo pelo Facebook o programa de hoje. É verdade, dona Genésia. A questão da depressão como multicausal, né? Tem várias causas. E são causas bastante complexas, relacionamento. Então, como sugestão, eu oriento as pessoas a trabalhar suas relações. Está tendo conflito no casamento, está tendo um diagnóstico difícil, está fazendo tratamento de outras doenças. Então, buscar o apoio do profissional.
Né? Nós, psicólogos, nós somos preparados para tratar isso. A abordagem terapia cognitivo-comportamental, ela garante grandes resultados para os pacientes. Né? E outras abordagens de psicologia também contribuem. Né? A psicanálise tem um excelente trabalho e tem apresentado os resultados, bons resultados em relação a isso. Abordagem centrada na pessoa e outras abordagens da área de psicologia contribuem para essa mudança. Além disso, é preciso trabalhar também as outras doenças que a gente chama de comorbidade, como o mal de Parkinson, doenças reumáticas, tumores, que às vezes as pessoas perdem a esperança de sobrevida. Tem um ouvinte que ela não quis se identificar e ela disse que tem muitas dificuldades de dormir, está muito estressada constantemente, né? Fica todos os dias naquele aperreio de vida. Ela foi assim que descreveu. E ela queria que o psicólogo Edinaldo pudesse responder de maneira consciente o seu estado. Que ela disse, diga aí alguma coisa sobre a minha pessoa, o que é que eu devo fazer praticamente. Fica até difícil, né? Seria interessante ela buscar um apoio, né? Pode até passar o contato, se ela quiser entrar em contato comigo para tirar mais informação, que é o 9276-1265, 9276-1265, para até ver como é que faz, fazer um encaminhamento, fazer uma orientação, porque assim, os tipos de depressão, eles são vários, tem os episódios depressivos, né? Os episódios depressivos têm um humor depressivo, falta de energia, falta de iniciativa e de vontade, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, lentificação do pensamento e lentificação motora. Tem os transtornos de depressivo maior, que é com a pessoa ter quadros depressivos recorrentes e mantém os sintomas de depressão por mais de 6 meses, ou a intensificação do quadro pode considerar que esteja passando por um transtorno depressivo maior, né? A depressão bipolar, que aí apresenta, quando a pessoa também são considerados como subtipo de depressão. O sintoma pode ser da fase depressiva e a pessoa pode apresentar agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão por determinados assuntos de impulsividade, aumento de energia, desatenção, hiperatividade, somado com as outras coisas que eu já falei. Pode apresentar também a distemia, né, que, porém, os pacientes podem perder o interesse nas atividades diárias normais, se sentir sem esperança. E temos aqui o ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Eu não tenho não. Diga qual é o seu desejo no programa. Tem boa, porque tem eu já tive esse negócio da cabeça, já tinha aquele exercício da cabeça, já fui para várias vezes, mas como ela não consigo fazer direito, fica sempre e às vezes dá frente, eu às vezes pode ser que você pode usar depois, Bom, é a mesma senhora que tinha participado. A ligação dela não está tão perfeita assim, né? Então, ela expressou aí o seu sentimento que está acometendo na sua vida, né, psicólogo Edinaldo? Eu sugiro ela iniciar pelo processo avaliativo, né? Fazer uma avaliação psicológica, procurar um psicólogo, avaliar o quadro, né? A gente estava falando sobre os tipos, eu não vou dizer que tipo seria, porque não é conveniente para um momento, mas ela começar a fazer uma avaliação. Eu acho que o primeiro passo é fazer uma boa avaliação. E se a senhora já tem uma avaliação do seu profissional que indicou o uso da medicação, buscar um apoio psicológico e no sentido de trabalhar esses sintomas, né? Inclusive, a distemia são consideradas excessivamente críticas, né? As pessoas se veem muito críticas. A pessoa perde a esperança.
baixa produtividade, baixa autoestima, sentimento geral de inadequação, não consegue se controlar, e isso contribui. Tem aqui um ouvinte, ele disse que é um ouvinte especial. Ele disse: eu quero expressar o meu sentimento de felicidade ao ouvir o psicólogo Edinaldo Silva. Alô, boa tarde. Boa tarde. Fale, fique à vontade, amigo. Fique à vontade, amigo, ele está ouvindo. Eu quero parabenizar o doutor Nilson, doutor competente, Deus ilumine o caminho dele. É um filho abençoado, é uma pessoa abençoada, Deus ilumine o caminho dele. Muito capacitado esse rapaz. É meu Deus, Deus ilumine o caminho dele. Ok, amigo, obrigado. Viu? É Zé Pereira, conhece? Conheço, sim. Quero mandar um abraço ao seu Zé Pereira. Vi ele hoje logo cedo, mandei um abraço para ele, né? E tem a depressão atípica, né? A pessoa acostuma a ser melancólico, o paciente apresenta principalmente tristeza, pensamento de morte. Então, esse é um tipo diferente de depressão. Desesperança, inutilidade, eu não sou inútil, eu não faço nada. Pode ser atípico quando um predomínio da falta de energia. Tem pessoas que ficam deitadas na cama sem força nem para nada. A depressão, praticamente, ela é um passo curto para o suicídio? Sim, a depressão e os transtornos de ansiedade contribuem, né, para a pessoa tirar a sua vida. Inclusive por falta de energia excessiva e os pensamentos que ninguém consegue controlar. Quero mandar um abraço também para a comunidade da Salina, onde o seu Zé Pereira mora. Um abraço à dona Chata, que é a esposa dele, e toda a família, a professora Eliane. Existe também a depressão sazonal. Essa depressão sazonal, elas são de episódio de tristeza relacionada ao inverno, que ocorre devido à baixa posição da luz solar. E aí, quando o sol fica escuro, a pessoa tem uma música evangélica que diz: quando o céu está em bronze e parece não ter fim. A pessoa olha para tudo e vê tudo escuro, vê tudo sem esperança. Parece que suas forças, suas energias acabaram. A gente hoje está conversando com o Edinaldo Silva, que é psicólogo, e ele tem aqui cadeira cativa nesse programa. Agora, Edinaldo, a família, ela deve estar presente na vida do depressivo ou deve se ausentar? E se estiver presente, como pode ajudar? De que maneira? Então, o apoio social, o apoio familiar é importante, né? Inclusive, alguns apoios a gente orienta também fazer um acompanhamento psicológico. Em hospital, geralmente eu sou psicólogo e tenho especialização em psicologia hospitalar também. Então, em hospital, a gente oferece, dá suporte, hoje a gente chama suporte, mas é apoio à família. Então, a família tem que estar próxima, porque é a família quem vai cuidar para a pessoa tomar banho, fazer os exercícios. É importante tomar banho de sol entre 5 da manhã e 9 da manhã e 3 às 5 da tarde. 3 da tarde, 15 horas às 7 horas. Por quê? Para subir os níveis de serotonina, que a pessoa tem uma diminuição da serotonina. A dopamina também baixa, relacionada a isso, com o hormônio do prazer, outro hormônio que vão controlar o outro hormônio do sono, da noite. Então, banho de sol, levar à praia, passeios, trazer amigo, cuidados, não olhar para a pessoa e dizer que é frescura, porque depressão não é frescura, é doença e precisa ser cuidado. Verificar o uso da medicação, se o psiquiatra passou a medicação, para que tome a medicação nos horários certos, lembrar os horários da psicoterapia. É comum que as pessoas esqueçam dos compromissos, perca a esperança. No momento é muito difícil, porque a pessoa diz: eu não vou ficar bom, não tenho jeito, não vai dar certo, no meu caso não tem solução. Então isso vai causando uma fadiga também na família. A família tem que estar próxima. O apoio religioso das ciências, a religião é importante. Os grupos de música, grupos de oração, levar a pessoa para dançar, levar a pessoa para festas, isso tudo é importante.
levar a pessoa para fazer exercícios físicos. Tudo relacionado à água é importante. Banho de praia, banho de piscina, banho de banheira, usar perfume, isso é importante. A música contribui significativamente. Um joguinho de dominó, um joguinho de dama, entender, se comer uma fruta, levar os meninos para brincar. A presença de criança, isso motiva um ambiente. E fazer algo que nós costumamos a não fazer. Ouvir o que as pessoas têm para falar. É importante. Às vezes o paciente chega e conversa meia hora e diz assim, o que é que eu tenho? Já quer uma resposta rápida. E eu costumo dizer, olha, já te ouvi meia hora e ainda não te ouvi o suficiente para fechar o diagnóstico. Eu preciso te ouvir mais. Fale. Sabe? Deixar as pessoas se expressarem, falarem. Não julgar as pessoas. Precisamos voltar a ter aquelas conversas nas pontas das calçadas. Chupar uma cana no final de tarde, tá tendo época de cajarana, jabuticaba, azeitona, pitomba. Sentar para conversar, isso ajuda. E o depressivo, a pessoa que tiver com estado, fazer uma avaliação psicológica. Procurar um serviço para fazer psicoterapia é importante. Fazer acompanhamento psiquiátrico com uso de medicação quando for indicado. Enfim, isso tudo vai auxiliar e promover que a pessoa saia dessas questões. Temos aqui algumas pessoas também nos cumprimentando com seu boa tarde, que é o caso de Marinês Regina, José Ricardo e Fátima Silva. E Adão Negro, ele diz, oi Júlio, eu queria saber do doutor Edinaldo Silva, psicólogo, né? Edinaldo Silva, se conversar sozinho pode ser problemas da mente. Que tal fazer uma avaliação? Né? Que tal procurar um profissional de saúde para fazer uma avaliação? É comum crianças ter amigos imaginários, mas que tal? E uma das coisas que deve se observar é choradeira. Você que não estava chorando e começa a chorar de uma hora para outra, que não consegue mais segurar o choro, que está tendo insônias, que está acordando muito cedo, dormindo muito tarde, acorda várias vezes na noite e demora a dormir. Esse é um dos primeiros passos também para se avaliar. Perder o interesse das pessoas, o interesse, perder o peso, mais de 2,5 kg, mais de 7 quilos, mais de 5 quilos. Pessoas que estão com pensamentos suicidas, pessoas que acham que está triste, se sentindo triste a maioria do tempo. Essas são algumas das causas. E aí as mães, você falou de estresse pós-parto, depressão pós-parto, um choradeira que não quer ver a criança. Eu acho que tudo que não for do cotidiano, daquilo que você fazia antes, que você considere como alterado, é importante avaliar e tratar e cuidar. Olha, o assunto foi muito bom. Eu acho que nós devemos fazer novamente na semana que vem, dar continuidade a esse assunto, Edinaldo, dentro do seu tempo, porque as pessoas participaram ativamente aqui, querem respostas, querem, no momento, fazer uma consulta pelo rádio mesmo. Então, vamos, mais uma vez, marcar na próxima semana, dentro, claro, do tempo do segunda-feira Edinaldo. Poderia ser interessante para a gente. Então, a gente, segunda-feira, retoma esse assunto, inclusive, engloba também o próprio transtorno de ansiedade, né, para que a gente possa detalhar para o ouvinte, o internauta, a importância de cuidar da saúde mental, ok? Eu estou à disposição na Climed, eu estou na disposição na Climed, aqui próximo ao João Vieira, e na Fisiocenter, na frente da Câmara de Vereadores, e faço atendimento domiciliar. Meu número é 9276-1265, 9276-1265. Não atendo pelo Zap, quer dizer, faço consulta nem pelo Zap, nem pelo Facebook. O próprio Adão Negro pessoal. Aqui, o próprio Adão Negro acrescentou. Legal, o amigo psicólogo Edinaldo Silva precisa vir outras vezes ao programa. Um abraço, seu Adão, seu Zé Pereira e todos os outros que estão nos ouvindo. Sandra e meus colegas de profissão. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Edinaldo, e esperamos você em outros momentos. Segunda-feira ele vai estar aqui, está convocado já, está intimidado, ele está intimado, na verdade, para estar aqui no programa. Gostei da conversa, vamos dar seguimento. Vem agora Manuel Antônio e a Tarde Mais Bregueira.
Manda um alô pra dona Cleonice também. Não Ah, esqueça mamãe- da sua mãe, não, rapaz. Ela está nos ouvindo, ela, Carolyn, que também é psicóloga, e Edivânia, minha irmã. Carolyn Daiane também é psicóloga. Ela tem que vir aqui, viu? Vamos conversar com ela. Que uma Carolyn- opinião de psicólogo homem é bom e de mulher melhor ainda. Não vai ter diferença sobre o sexo, mas sobre a abordagem. Ela é de uma das abordagens que eu acho muito linda, que é a abordagem centrada na pessoa. De Carl Roger, eu sou do cognitivo comportamental, e a gente pode estar ampliando. Se mandar um convite para ela, eu acho que seria interessante. É interessante para todos nós. Tem outros profissionais que a gente pode estar abrindo debates e conversando sobre essas temáticas. É sempre bom ter visões diferentes do mesmo ser humano. Isso, então, você que é uma pessoa bem entrosada no meio dos psicólogos, né? Principalmente daqueles que estão chegando agora, fique bem à vontade, viu? Para Obrigado. chamar essas pessoas para fazer até uma mesa que não é redonda, uma mesa retangular, né? Uma mesa retangular. Um abraço, vem agora o Manuel Antônio, boa semana a todos e a todas. Esse foi o programa Itainga Notícias de hoje. CYX 824.